Seja muito bem-vindo ao Descobrindo a Bíblia, esse canal que é para você que deseja aí aprender mais da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal e você que ainda não é inscrito ainda e chegou nesse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude aí a divulgar melhor o nosso trabalho, porque nós temos dado o nosso melhor aqui para servir vocês através das redes sociais e do YouTube também. Tamo junto, não se esqueça aí de deixar o seu like, porque nós temos um vídeo preparado com um tema especial para todos vocês. Porque no vídeo de hoje nós vamos aí interagir com o nosso público, isso mesmo. A partir deste vídeo começaremos a responder algumas perguntas do pessoal que tem nos mandado ali no Instagram. Nós abrimos umas caixinhas de pergunta com sugestões de alguns temas e a partir deste vídeo estaremos respondendo a cada assunto ali tratado, a cada sugestão de tema, porque essa interação é muito importante. A gente quer saber o que vocês querem ouvir. E no vídeo de hoje nós vamos responder aí o que o nosso amigo Igor Alves nos perguntou ali no Instagram. O Igor nos perguntou assim, por que algumas leis do Antigo Testamento são válidas ainda hoje? Na verdade ele perguntou assim: por que o véu se rasgou para algumas leis do Antigo Testamento e para outras não? E é nesse vídeo que eu vou tratar deste assunto, respondendo a sua pergunta aqui no nosso canal. É isso aí, gente. O Igor nos perguntou por que o véu se rasgou para algumas leis do Antigo Testamento e para outras não. Eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Primeiro nós vamos entender o que é o véu. Na verdade o véu, para todo mundo, para aqueles que ainda não sabem, o véu era a separação dos dois ambientes ali dentro do tabernáculo. O tabernáculo foi aquela casa estrutural que Deus deu a planta a Moisés. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo para que eu habite dentro de vocês. Se você analisar um dos nossos vídeos anteriores ali sobre o Evangelho, eu explico ali que o tabernáculo é a estruturação do Evangelho ali, iniciando na compreensão dos homens o significado que aponta para a síntese do Evangelho, que é Jesus. E ali tinha várias partes ali, tinha o pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos tinha um véu, que era mais ou menos ali, só para você ter uma ideia, ele tinha de 4,6 a quase 5 metros ali de altura. E só para você ter uma ideia, a espessura deste véu era muito grosso, era de quase um palmo. E esse véu ele fazia separação. Só quem entrava ali no lugar santo era o sacerdote. Todavia, no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote uma vez ao ano ainda. E ele ia lá para sacrificar, fazer sacrifícios ao Senhor pelo povo. Então, estruturalmente, aquilo aponta para a salvação em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E ali nós vamos compreender que aquilo ali é um arquetipo, é uma sombra daquilo que aponta diretamente para Jesus. O que o Igor nos perguntou foi o seguinte: por que o véu se rasgou? Lembra lá quando Jesus está na cruz e ali ele fala tetelestai, está consumado, onde consuma ali a obra de Cristo, o projeto de Deus, o plano de salvação. E ali quando ele fala está consumado, naquele momento os escritores ali dos evangelhos vão dizer o seguinte: e o véu se rasgou de cima a baixo. Gente, isso aí é fantástico, é fantástico demais, porque ali aponta para o culminar do propósito de Deus, o inside, o eureka da humanidade. O véu se rasgou. O que isso significa? Primeiro, o véu rasgar-se significa que agora o homem ele tem acesso a Deus. E agora não precisa mais daquela tipologia arquetípica, mítica, de certa forma material, da figura do sacerdote, do sumo sacerdote, dos elementos do Antigo Testamento e tudo mais. Não há necessidade mais disso, porque a estruturação do Evangelho agora não é essa, porque o tabernáculo somos nós, que somos templos vivos. Paulo disse assim: não sabeis vós que sois templos vivos e que o Espírito Santo habita em vós? Não existe mais um tabernáculo físico. O tabernáculo agora somos
somos nós. E agora, nesse exato momento, quem habita dentro de nós é Cristo. Não é verdade? Ele é a habitação em nós, o Espírito do Senhor. Aí ele nos perguntou o seguinte: por que o véu se rasgou para algumas leis do Antigo Testamento e para outras não? Eu vou responder você da seguinte forma: o véu se rasgou, Igor, para todas as leis do Antigo Testamento. Não existe separação entre uma lei e outra. E te respondo com a Bíblia. Vamos ler aqui Romanos capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 3 e 4. Olha só. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ele está falando aqui de Israel, ok? Nesse exato momento ele está falando de Israel. E agora, olha o versículo 4, que é intrínseco ao nosso assunto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gente, vocês que estão aí neste vídeo, o fim da lei é Cristo. Paulo está dizendo neste texto que todos os elementos do Antigo Testamento perderam a sua validade. O sábado vira domingo, a circuncisão vira batismo, aqueles elementos de incenso, de óleo, de candelabro, de arca, de altar, tudo perdeu a sua validade, tudo perdeu a sua essência, tudo perdeu a sua materialização, porque aquilo é imaterial no sentido pragmático hoje. Por quê? Porque tudo em Cristo perde a sua validade. Esse é um problema muito sério, essa falta de compreensão em achar que algumas leis ainda são válidas. Claro que a lei, Jesus vem trazer o evangelho e nós vamos ver os 613 preceitos que foram resumidos em 10 mandamentos, e que em Jesus a lei maior é suprassumo do evangelho, sabe que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, gente. A lei agora, do véu que se rasgou, não é mais as coisas que se tinham nos artigos da lei anteriores, correto? Agora o que se tem na lei do evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando eu amo a Deus, eu tenho Ele como primazia, eu tenho Sua palavra como primazia, eu amo o meu próximo, eu faço o bem, eu sirvo a Ele de verdade. Este é uma compreensão plena que, quando o véu se rasgou, tudo perdeu a sua validade. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza muito no capítulo 9 essa compreensão. E ele vai dizer que, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue ali vertido, derramado na cruz, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Respondendo a sua pergunta, nenhuma lei é válida do Antigo Testamento, nenhum elemento. Não precisa usar tabernáculo, não precisa usar altar, não precisa usar candelabro, não precisa usar óleo, incenso, não precisa misturar Israel com igreja, não precisa materializar os elementos de fé do Antigo Testamento. Olha, num dos nossos vídeos aí, eu falei que Jesus é a nossa chave hermenêutica, e lá expliquei que alguns elementos ele deixam a sua validade em Jesus. Então, o véu do templo se rasgou. Se rasgou para qual finalidade? Para que nós agora tenhamos acesso ao trono da graça. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ali em Romanos, nos primeiros capítulos, ele disse o quê? Chegai ao trono da graça com ousadia. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou. Eu não preciso agora chegar-me a um sacerdote. Eu não dependo, eu não tenho aquela dependência de um sacerdote ali para tirar a culpa do meu pecado, para cobrir ele. Não, o Espírito Santo agora habita em mim. Eu tenho acesso direto a Deus e ao trono do Pai. Portanto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Sabe por quê? Porque o plano de salvação, ele vem de Deus para nós. É Ele que salva, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos. Isso não é obra humana, isso não é fruto de nenhuma ação humana, é somente a ação de Deus
em nós. O véu se rasgou, os elementos perderam a sua validade, o nosso acesso está aberto diante de Deus e agora, pela graça de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque está consumado. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal e não deixe também de compartilhar e dar o seu like, porque isso vai nos trazer muito crescimento para o Descobrindo a Bíblia. Tamo junto, gente!